Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schutz. Nesse vídeo eu comento acerca de um corte de uma influenciadora, que eu acredito que seja advogada, que faz o seguinte questionamento: por que os homens não chegam nas mulheres? E ela mesma responde que é porque os homens estão se tornando amedrontados, eles estão com medo de chegar nas mulheres, porque eles se arriscariam. Por que os homens não chegam mais nas mulheres? Os homens não chegam mais porque quando um homem flerta com uma mulher, ele é acusado de assédio. Porque o movimento das mulheres, a cultura do cancelamento e as narrativas da internet destruíram os homens. Porque agora, tudo que os homens fazem pode ser criminalizado. Porque basta a mulher abrir a boca para acabar com a reputação de um homem. Começo esse meu comentário com uma lição que foi me passada por meu avô por intermédio da minha avó. Qual seja, ela sempre falava o que meu avô falava: Antônio, sempre que você falar com alguém, você fala nos olhos, porque você, ao olhar para a pessoa, você pode fazer um pré-julgamento acerca dessa pessoa. E de fato, nada mais desagradável do que você, por exemplo, ir para um bar, estar num ambiente de um restaurante, sentado com a pessoa. Se você estiver sentado com a pessoa e não tiver assunto, mas manter um olhar, vale aquele ditado: um olhar, uma olhada vale mais que 1000 palavras, de maneira que, de fato, você, ao olhar nos olhos da pessoa, você faz um pré-julgamento acerca das características dessa pessoa. E no relacionamento humano, no relacionamento amoroso, ocorre algo semelhante. Eu sou de uma geração em que o primeiro sinal para você chegar numa mulher era olhar para essa mulher. Se essa mulher correspondia ao seu olhar, o seu olhar desejoso, você chegava para conversar, e ao chegar para conversar com ela, era como se fosse a espécie de um game em que você seguia um rito, seguia as etapas, de maneira que você passava a mão no pescoço, depois descia para o ombro, no lado dos seios, no quadril, até chegar na bunda. Quando chegava na bunda, você desferia aquele beijo e a mulher já sabia das suas intenções. Entretanto, hoje como está, hoje em dia, eu acredito que em decorrência de uma agenda pré-determinada, os homens eles estão se tornando medrosos, porquanto essa agenda ela torna a mulher masculina e o homem feminino, de maneira que os homens eles têm medo de chegar nas mulheres, porque tudo, mas quase tudo hoje em dia é considerado assédio. Eu confesso para vocês que eu não tenho nada contra a pessoa ser homossexual. Eu acho que a sua homossexualidade ela é característica de determinada pessoa e diz respeito somente a ela. Entretanto, eu não concordo com o direcionamento que está se dando em relação a formar-se determinados guetos, como, por exemplo, os guetos dos gays. Recentemente eu assisti aqui no TikTok um vídeo em que um ator da Rede Globo, ele disse: olha, eu fui discriminado pelos gays da Rede Globo, porque quando eu me oferecia para participar de um elenco de determinada novela, os gays da Rede Globo me convidavam para dormir com eles, e eu recusava e não era incluído no elenco da Rede Globo. Isto posto, eu confesso para vocês que eu não tenho nada contra o sujeito ele ser gay, ser homossexuais. Pelo contrário, eu até, se estiver continuar filiado ao PSDB, eu vou apoiar o atual governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é declaradamente gay. Eu não tenho nada contra o sujeito ser gay, ser homossexual, desde que ele adote uma postura semelhantemente ao que o casal heterossexual adota, um posicionamento discreto, sem muito espalhafato nas suas relações amorosas, especialmente em público, porquanto eu entendo que as relações amorosas dizem respeito somente ao casal, e
eventualmente, muito eventualmente, uma demonstração de afeto em público não é condenado. Entretanto, o espalhafato de determinados casais, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, eu sou contra. E eu entendo que essa agenda contra a qual eu me oponho, como eu mencionei para vocês, nos meus relacionamentos pessoais, eu sou de direita. Eu entendo que essa agenda tem por objetivo não empoderar a mulher, porque relativamente ao sexo, a mulher sempre foi empoderada, porque foi sempre ela, seja nessa geração, seja na minha geração, em gerações mais antigas, sempre foi a mulher que determinou o direcionamento do relacionamento amoroso. Então, essa agenda, sob a minha óptica, ela tem o nítido objetivo de, em primeiro lugar, masculinizar a mulher, efeminar o homem, de maneira a acabar com a família. E ao acabar com a família, ela acaba com a propriedade privada, porquanto as pessoas têm menos filhos e essas propriedades são aí, no final, incorporadas pelo Estado. A sirene que vocês estão escutando é aqui do Instituto de Educação Olavo Bilac, instituto em que eu estudei. Então, é esse, sob a minha óptica, esse o objetivo dessa agenda. E como eu mencionei, politicamente, eu sou um defensor do capitalismo, ou seja, da harmonia entre o capitalismo, a propriedade privada e o Estado no gerenciamento dessa distribuição mais isonômica do bolo gerado pelo capitalismo, de maneira que eu sou um social-democrata. No mais, um grande abraço, eu sou o Dr. Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política.